pessoal, tudo bem? Eu sou Cristiane Ortega, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, psicanalista e eu venho neste vídeo falar para vocês sobre o que fazer na terceira sessão de psicopedagogia. Desculpa. Bom, a terceira sessão é a sessão reservada para as provas operatórias. Para que servem as provas operatórias? Servem para a gente saber em que nível o raciocínio lógico do aprendente está. Como que eu escolho a prova operatória? Se você comprou o manual que eu sugeri, da Cimaia Sampaio, você vai ver na página 43 a apresentação das provas operatórias. Existem outros livros que trazem essas mesmas provas operatórias e elas são divididas por idade. Então, por exemplo, nós temos dos 6 anos de idade a prova de seriação e dos pequenos conjuntos discretos. Para 7 anos, seriação, conservação dos pequenos conjuntos discretos, conservação de massa, conservação de comprimento, conservação de superfície, conservação de líquido, espaço unidimensional. O que significa isso? Significa que com 6 anos de idade, a criança já é capaz de fazer seriação e ela já é capaz de identificar se as quantidades de peças que você colocou na mesa são iguais, independentemente da distância que você deixa uma da outra, ela continua igual, tá? Ou seja, a criança conserva nesses dois. O que acontece se ela não conservar? Significa que o raciocínio lógico dela ainda não está dentro do padrão, do que se espera para a idade dela. Aos 7 anos, a criança tem que ser capaz de seriar, ela tem que ser capaz de identificar se a quantidade de peça é a mesma, independente do movimento que você faz nas peças em cima da mesa, e ela deve ser capaz já de saber sobre conservação de massa, de comprimento, superfície, líquido e o espaço unidimensional. Se ela não conseguir alguma dessas provas, significa que ela está fora do esperado no raciocínio lógico para a idade dela. Dos 8 aos 9 anos, ele tem que ser capaz de fazer tudo o que foi feito nas anteriores, mas ele também tem que saber mudança de critério, ele tem que saber quantificação de inclusão de classes, interseção de classes, espaço bidimensional. Então, a cada passagem de idade, a criança ela tem que ser capaz de ter um raciocínio lógico crescente. Além de todas as informações anteriores, ela tem que ser capaz de fazer mais algumas coisas. Como que a gente separa, então, as provas operatórias? Você vai pegar pela idade da criança as que ela deveria ser capaz de fazer. Escolhe umas duas provas daquela. E aí, você vai escolher algumas provas das anteriores. Por que isso? Porque se ela não for capaz de fazer alguma que ela deveria estar fazendo, você vai olhar lá para trás qual é o momento que ela parou no raciocínio. Então, você vai aplicar outras provas operatórias de idades inferiores à dela, para ver qual delas ela sabe fazer. Em determinado momento, ela não vai conseguir fazer, e em outro momento ela vai conseguir fazer. E aí você consegue analisar em que pé está o raciocínio lógico dela. Cada prova operatória, a criança pode conservar ou não conservar. O que significa isso? Ela conserva quando ela acerta as perguntas do psicopedagogo. Ela não conserva quando ela não acerta as perguntas do psicopedagogo. De acordo com isso, ela vai mostrar um nível, tá? Se ela está no nível
de conservar ou não conservar, ou se ela está na transição, que ora ela acerta, ora ela erra, tá? E de acordo com o nível que ela esteja, você vai percebendo se ela está no pré-operatório intuitivo global, se ela está no pré-operatório intuitivo articulado, se ela está no primeiro subestágio do operatório concreto, enfim. Ah, mas como é que eu sei? Como é que eu vou avaliar? E o que é esses estágios? Gente, psicopedagogo precisa estudar, tem que pesquisar, tá? Pesquisa, leia os livros do Jorge Visca, leiam os livros de Piaget, ou leiam textos de Piaget. Vocês precisam ir atrás e se familiarizar com esses termos, tá? Fazer supervisão quando a gente está começando é importantíssimo. Então, você pegou o paciente, o aprendente. Você pegou o aprendente. Você tem dúvida do que aplicar? Você precisa ter uma supervisora ou um supervisor que vai te dar a orientação. Então, você vai passar o caso para ele e ele vai te dizer qual é o próximo caminho. Ele vai te ajudar a escolher essas provas e ele vai te ajudar a interpretar essas provas. É para isso que serve a supervisão. Enquanto você não pegar o jeito, você vai realmente precisar de um supervisor. E não é o fim do mundo você ter um supervisor. Se você tem 2, 3 crianças, dá até para tratar 3 casos numa sessão de supervisão. E aí você vai ter parâmetros para continuar trabalhando com os seus aprendentes, ok? E essa mensagem que eu queria passar para vocês, lembrando que pela resposta da criança você vai perceber qual é o tipo de argumento que ela usa, se é de identidade, compensação, reversibilidade, e você vai anotando tudo isso numa ficha que você vai fazer para o aluno ou para o seu aprendente, certo? É uma ficha parecida com essa que o livro indica. Eu acho que deve estar distorcida na imagem, mas dá para ter uma noção. A primeira coluna é o nome das provas e as outras colunas é se ele conserva, se ele não conserva, e aí você vai escrever do lado o tipo de argumento, que nível ele está, enfim. Tenha esse material para cada um dos seus aprendentes, para você poder ter as anotações e dali sair um relatório, ok? Essa minha mensagem. Se gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, que a 5ª sessão vem depois. Beijos!